Eu entendi muito bem os quadrados e desquadrados da fama no momento em que você enxerga como palcos são montados e desmontados. Até onde entra atividade física e critérios de mudança corporal, como muita gente provisionada, etiquetada de professor que não é, estimulando pessoas a duvidarem. Como eu já falei para vocês em pauta, que é através de músculos e que são pessoas que não têm percentual de gordura alta, quem passa fome, obeso, limiares de força. Eu tive infinitivo de rotatividade de pessoas e ainda que muita gente elogiando minha força, minha independência, meu trabalho, mas o status de algumas questões do que virou um câmbio de mudança, até onde o que foi colocado como esteroides, como que é conveniente, se você falar que não aplica, você arruma inimigo, né? E eu não gosto de aplicar, né? Para aplicar negócio ali, falei, vou tentar, mas não vou conseguir. Aí teve que me, tô com um roxão na barriga, teve que me aplicou, eu não gosto, né? Por incrível que pareça, quando baixou o caboclo das tatuagens e quando eu vou para algum lugar tirar o sangue, ainda que não tem problema mais nem com isso. Não é possível que você não goste. Aí olha, quando tava com músculo, então ainda olha as tatuagens, aí pensa, né, você quer fazer hora com a minha cara? Eu falei, não, tô falando sério. E eu falei com ele, ó, não deixa dreno assim, sem assado, né? Acabando, eu tava com um dreno aqui, pequenininho, por baixo. Nem senti muito, nem vi tirar assim. Que foi, né? Fiquei um pouco mais sem medo dessas coisas dos drenos, mas ainda tem muitas especificidades e mapeamento que eu acho que tinha que ter uma singularidade. Eu estava falando uma coisa, eu falei a questão de fazer de palhaço para muita gente me apontar, né? Você está comendo namorado, se era namorado de fachada, eu era otária. Nossa, eu passei. Eu olhava para frente, eu olhava assim, Deus está me vendo, está mandando eu seguir. Passei de tudo, vocês puderem imaginar mesmo, sem precisar. Já que a questão é colocar, estava pronta, né? Um biotipo bumbum redondo, coxa grossa, panturrilha suficiente também, bem simétrico, braços fininhos, barriga batida, uma orelha para consertar, e os cabelos na época que clareava assim e tal. Depois que você fala, né? Eu sempre gostei da pele lisinha, então depois eu passei a deixar o corpo todo liso. E o que era no momento você fazer um laser, falar, num dado momento ainda é lâmina mesmo, mas tinha aquele tempo que alergia de lâmina, alergia à cera. Então eu fui observando a evolução de algumas coisas e eu tenho certeza que eu realizei sonhos de muita gente. De trocar coisa que eu entendi assim, poxa, nesse momento essa pessoa está sendo a minha família. Ainda o que é olhar com algumas grandezas? Quando você tem que olhar, se eu tenho que partir do pressuposto, se não está esse, está aquele, mas entender que as coisas têm um significado, até atingir algumas grandezas não, mas isso aqui, o fato era só porque não te tocou. Mas esse também deve por isso, deve porque Deus vem colocando uns enredamentos, desenredamentos bem sistemáticos para alguns acertos de contas. Mas eu tive assim, né? O que é retomar alguma força para alguma coisa, eu tenho que fazer um mapeamento muito específico do meu cérebro. O que é essa condição da minha visão? O que é minha condição dentária? Seria interessante o mapeamento dos meus pés, né? O que é essa condição uterina, essa condição multivertebral, as questões, né, intervertebrais, esses coxins intervertebrais, esse processo, o que é esse TPC, o que seria essas coisas, o que é, né? Pela lógica de minuciosidade, na verdade, né, quanto custa deixar-se, né? Ó, tem, né, o que vira ação de graça, o que vira modelo padrão, e as coisas que a gente vai vendo ao longo do tempo, né? Quem justifica em precisar de meter a mão e roubar ainda momentos de estarem mortos e não serem permitidos e o que acham poder fazer, né? São questões várias que a gente vai pensando e Deus manda olhar tudo num tempo, né? Ai, tô com fio amarrado aqui. Diz que o olho tem pequeninou, né? Já posso usar um pouquinho de lápisinho, puro lápis, né? Geralmente. Cílios ficaram tão pequenininhos ao longo do tempo, daquela vez que eu coloquei. Não cresceu muito depois, não tive tantos cílios, não. Mas quando eu usei, né, cílios pra maquiagem, não tem que ser aqueles que fica direto pra mim mais, não. Tinha um tamanho pequeno que ficava legal. Você tem que estar com a vida muito ganha, igual cabelo, né? Tem que ter um gostei, depois ele lá dá uma iluminada, vai selando, vai descendo, vai fazer com a mesma pessoa. Vou deixar a raiz natural e ele vai, né, pra ver o que vai dar. Fez uma diferença esse tom um pouquinho, mas fez muito.
Então eu vou tentar seguir isso daí, se num dado momento depois eu teria que, ó, arranquei uns pelos esparramados, teria que estar fazendo, ter que melhorar muito isso aqui para fazer um laser em alguns lugares, um pouquinho aqui, um fiapinho, uns negocinhos esparramadinhos, que aqui que era a região que eu tive a parestesia dentária, que jogou um laser na época, eu meio babando, tirar os 4 sisos e o último, tudo uma vez só, e o último muito amarrado, enervado, que teve que quebrar aquele monte, que deu um choque na minha cabeça quando encostou o metalzinho. Eu senti incômodo de obturações, colocar aquelas brilhosinhas platinadas, né? Esses negócios de enfiar a vagina. Na época eu fiz uma endovaginal, foi menos problemático, mas eu já faria tudo dormindo. Eu tenho que desbloquear algumas coisas que não quero qualquer um botando a mão em mim, não gosto. Não tem problema, mas acha tanta solução. Solução no começo, no meio e do fim, que, né, avaliando algumas questões em aberto que eu tô coloquei para vocês, que era diagnosticar, ter a liberdade de, numa bolsa de valor, exercer um padrão de professor e não necessariamente, ou otimizei populações em velocidades, otimizando a temperatura, alonga ou não alonga, ou assim faz, ou assim aproveita, pega só uma hora assim, ou entre uma outra atividade absurdamente robótica. As pessoas falaram que eu sabia trabalhar como robô. E quando as pessoas achavam que eu era um otário, porque não está informatizada, não está lá no caô da avaliação física, entra em escrevendo uns garranchos tal, o que era a letrinha deles, o que eram algumas coisas que a gente entendia que, infelizmente, um descontrole, um sanguessugamento tão grande que você tem que otimizar, conhecer e justificar você enquanto padrão, sua rotina, planejar seu mês, o que é um padrão de salário, para poder subir ou descer na coisa, do que pode agregar o tempo hipertrófico, que assim ficava colocado e ficava para alguns, entre as incongruências do que eu colocava, do que eram as experimentações deles, ainda que tenham possibilidades, né? Muita coisa não... Eu achava que, né, essa coisa de fazer tudo sozinho, entender o dia de comprar o quê, carregar a sacola ao supermercado, carregar as coisas, e mesmo é um problema muito grave se depender de uma hora aula, uma hora de trabalho extensa, alguém para consertar alguma coisa dentro da sua casa. Inferno absoluto. Você passa raiva demais. Que quer chegar no horário, fazer o quê? Mas na maioria das vezes, né? Era muito responsável, não gostava de andar para trás, prestar muito bem a chegar lá, esqueceu isso, fodeu minha aula. Não, muito preocupado com as coisas. Quando tava vendo, tava com uma bolsa pesadíssima nas costas, igual uma cruz mesmo, arrastando. Quando eu vi, já tava falando com uma hora segurando a bolsa nas costas, entendeu? As coisas assim, bem... Então eu olhava o que era tecnologia, né? O que é um protocolo teorizado, onde começa e onde ele termina, e o nível de gravidade de situações. Mas eu otimizei multiversalizações sideralizantes afins, vamos assim colocar. E reversificar grupos, e mesmo aqueles que a gente gosta, que fala que sente falta, mas o que era a diferença que você não pode etiquetar, que só porque eu gostava desse não estava falando mal de mim, mas ainda o que ele queria dizer que não pensava diferente. As coisas que eu coloquei, o que vira não concordar com alguns hábitos de homens e mulheres e questões que levam até você questionar condições sexuais, condições herançáveis de fato, causa e efeito de tudo isso. Mas é isso aí, vou esquentar ali, fazer as coisinhas. Ver se eu consigo ligar a televisão, sentir um pouco o efeito do caso assim. Meu ventilador que era novo agora é grey, ele é cinza, né? Tá sempre a calcinha pendurada nele secando. Ele tá tudo limpinho, tudo certinho. Precisei desacelerar um pouco daquela posição sentada, pedindo comida no nervoso, numa situação assim de paralisia, de toda hora queria ver minhas inscrições, eu vi as coisas não sei o que, inscrições assim, que tema que eles postaram, quando que um dia na vida eu vou conseguir ler, mas isso é para ler, isso não é para ler, porque existiam as condições minuciosas sobre como eu selecionava os gradientes enredados perante o meu campo histórico. Em algum momento se fazia, agora vai lá e vê isso. Nossa, eu não tinha visto não, vai lá e vê isso. Nossa, e teve um campo comparativo de fatos sustentados e realidades que trouxeram infinitivas condições para justificar o que viram repetições, singularidades, possibilidades, verdades a serem desculturizadas, reculturizadas, literalmente doutrinadas
e perfeitamente, exatificadamente seriadas. Ou como justificar a distribuição e a coisa, qual é o otário que tem que pagar, né? Quando alguns ainda o usam tanto errar descabidamente, ao processo livre de matarem, né? Como como que a gente usa, temos que usar como forasteiros, ninguém sabe, ninguém viu.